Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz, amados, é um prazer, amados em Cristo, é um prazer nesta noite trazer novamente ou compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus, essa palavra que torna uma pessoa viva. Ah, pastor, mas por que viva? Eu estou vivo. Como pode dizer isso? É porque ela é viva. E ela traz a você uma novidade de vida, ou seja, uma esperança nova. Diferentemente do que eu pensava e de quem eu era. Agora, uma nova vida, uma nova trajetória. Esta palavra é viva. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar com você que crê nesta palavra, que acredita, que é fiel a esta palavra. E talvez a você também que denigre a palavra, fala de Deus, fala de Jesus, fala dos crentes, fala daqueles que buscam ao Senhor, dos cristãozinhos, né, parecidos com Cristo. Amados, eu te amo do mesmo jeito, nós te amamos, independentemente do que você fala, do que você renuncia, do que você lança fora, das palavras torpes que saem da tua boca, não me interessa isso. O que interessa é que eu quero que você seja tocado pelo Evangelho. Interessa que eu oro pela vida daqueles que renegam a Jesus e renegam a sua soberania, não aceitam a palavra poderosa. A minha oração é para que a luz de Deus chegue até vocês também. Amém, igreja? Eu quero compartilhar um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 13, que diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Esse Deus fiel não pode negar a sua fidelidade, Ele é fiel eternamente. Mesmo que nós somos transgressores, infiéis a Ele, a fidelidade do nosso Deus dura para sempre e Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ele vai fazer coisas poderosas na nossa vida, na nossa trajetória. Ele é o Senhor dos senhores. E essa palavra nos mostra aqui, amados, no texto, no versículo 9, pela qual estou sofrendo, Paulo falando ao seu filho na fé, declarando, porque pela qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, ou seja, ele estava preso, algemado como malfeitor. Mas, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu acho muito interessante esse versículo e poderoso, porque ele está dizendo, olha, eu estou preso, eu estou algemado, eu estou encarcerado, mas a palavra de Deus que está em mim, essa não está presa, esta não está algemada, esta seguirá em frente, esta tocará vidas, porque ela é viva, porque ela é poderosa, é isso que Paulo está falando. Não adianta me prenderem, não adianta me encarcerarem, não adianta me terem como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, ela chegará até os confins da terra. E é isso que está acontecendo, é isso que Deus, Jesus está esperando, Deus, para o retorno de Jesus, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra e a maior parte delas se arrependam dos seus maus caminhos. Em Pedro declara, o arrependimento é necessário, porque muitos podem ouvir a palavra, mas não se arrependerem. Então, o necessário, o óbvio e o claro é que ouçamos a palavra, para que nós ouvimos essa palavra e nos arrependermos. Por isso a palavra vem. Então essa palavra diz claramente, Paulo está falando, olha, estou encarcerado, estou algemado, mas algemas e o cárcere não podem prender a palavra.
ela chegará até os confins da terra. E Paulo escreve suas cartas, escreve seus manuscritos preso, algemado, amados, para que a palavra poderosa de Deus chegasse até os confins da terra e ficassem para nós hoje, para que pudéssemos usufruir desta poderosa graça, misericórdia do Senhor, do poder dele se manifestando. E Paulo continua: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, ou seja, para o mundo, também vivemos com eles. Se perseveramos, também com ele reinaremos em caráter e integridade. Quando nós perseveramos em Cristo, amados, é dizer que é suficiente possível, é capaz que eu me torne diferente nesse tempo de corrupção, nesse tempo de discórdia, nesse tempo de fatalidade, de mortes. Quantas coisas estão acontecendo? Se você parar para ver um jornal que fala sobre atitudes, comportamento, brigas, mortes, assassinatos, roubos, que acontecem em São Paulo, mas você vai ficar muito chateado, muito machucado. Uma cidade de grande porte, muito grande, onde o assassinato é muito grande. Agora nós vemos em Rio Grande assassinatos contínuos, apenas num dia, apenas numa semana, em bairro X, em bairro Y e tal, lá, mortes, assassinatos, execução de famílias, execução de pessoas. Tudo por causa de algumas coisas, amados. Algumas estão envolvidas por causa das drogas, algumas envolvidas por causa de situações de ganho de território. O que está acontecendo, amados? Estamos vivendo um tempo de discórdia, um tempo de morte, um tempo de que prevalece o pecado, a morte, a ostentação, a corrupção, a todas essas coisas, amados. E nós não estamos entendendo que nós temos vida, temos filho e temos a palavra poderosa de Deus que pode nos dar um conforto, que pode nos atribuir, dar conforto a outros, amados. Então, amados, a palavra de Deus fala, se por sua vez, e também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis a ele, ele permanecerá fiel por causa da sua imutabilidade, ou seja, de ser imutável. Esse Deus não muda, esse Deus soberano, nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, é soberano. Ele é imutável, não muda. E se ele diz que é fiel, e ele é fiel, a sua palavra, ele não muda, amados. Mesmo que você seja infiel, mas você precisa voltar à essência de entender que ele é soberano e que você precisa dele, que você é dependente dele, que você precisa ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos e os preceitos do Senhor, porque a vida passa muito rapidamente, como eu falei anteriormente. O que interessa é neste mundo de corrupção, é que nós entendamos que a palavra dele, que é viva e poderosa, pode transformar a nossa história de vida. Ele pode dar a um pai de família amor pela sua esposa e pelos seus filhos que não há mais. Ele pode restabelecer um casamento, um relacionamento conjugal em que há só brigas, há só discórdia, há até agressão física. Ele pode restabelecer tudo isso e fazer com que vocês vivam a paz do Senhor em suas casas. Ele pode curar o enfermo de uma enfermidade que parecia ser para a morte, agora para a vida, para a glória dele. Ele pode transformar a sua trajetória, o que você está vivendo nas ruas, ele pode fazer você se tornar um grande homem, ter uma família, constituir uma família, te tirar das ruas, das drogas ou do álcool, ou da caminhada, da trajetória sem destino, que alguns estão, para trazer a essência da vida novamente. Ele é o Senhor, ele é poderoso para fazer essas coisas. Ele pode fazer com que as igrejas locais orem e intercedam pelo país, pela nação brasileira, pelas cidades, pelo governo das cidades que está estabelecido em Jesus Cristo. Não é uma placa que governa uma cidade, não, amados. Não é a placa. Eu conheço rotarianos, conheço maçons, conheço pastores, líderes, conheço alguns governantes dessa nação, conheço tantas pessoas. Mas eu digo para vocês, não é uma placa de igreja dentro da cidade que muda uma cidade. Não é uma placa do Rotary Club que muda a cidade. Não é uma placa da maçonaria que muda a cidade. O que muda uma cidade é corações convictos de que Deus vai operar, de que Deus vai fazer algo tremendo. E que, entendendo pela fé,
e entendendo que Ele é soberano sobre céus e terra, que Ele tem domínio sobre céus e terra, sobre a nação brasileira, sobre Rita do Araguaia e sobre Alto Araguaia. Essas terras serão transformadas, não por causa de um homem, não por causa de uma placa, por causa da manifestação da glória de Deus, mas se homens e mulheres, denominados filhos de Deus, em Cristo, a igreja que somos nós, possamos declarar: Senhor, Tu reina sobre estas cidades, Tu reina sobre o Brasil. Nos rendemos a Ti e o nosso clamor é para que o Senhor manifeste a Sua glória neste povo. Que palavras de maldição foram rompidas, foram eliminadas e que a Tua luz prevaleça neste lugar para a glória do nosso Senhor e Salvador. Portanto, sejamos, amados, valentes guerreiros do Senhor, homens e mulheres convictos de que Deus fará uma obra tremenda neste lugar e nas nossas vidas e daqueles que estão em trevas ainda. Para a glória dele, amados, você verá. Se você não confia também, você verá, porque eu sei que tem homens e mulheres tementes a Deus que confiam e que estão clamando e que estão orando por estas cidades, estão orando pela nação brasileira. E nós veremos a glória de Deus se manifestar. Em nome de Jesus, que você receba isso e esteja impulsionado a fazer parte desta poderosa batalha espiritual. Oração, renúncia pelo pecado, oração pelas cidades, oração pelas vidas da cidade. Oração para que tudo que impera de Satanás caia por terra e prevaleça a glória de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, que a tua casa seja uma bênção, que a tua família seja uma bênção e que você seja restaurado no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.